Olá, nós estamos de volta para a terceira parte do nosso estudo, Criados para Reinar. Lembrando que na primeira parte do nosso estudo nós falamos a respeito de um novo tempo. E nós falamos a respeito de que Jesus inaugurou um novo tempo. Jesus é a pessoa da graça. A graça não é um movimento, a graça não é uma doutrina, a graça não é estudo, mas a graça é a pessoa de Jesus. E é através da graça que você tem poder para vencer cada vício na sua vida. É interessante porque você não pode estar debaixo da graça e não ser santo, da mesma forma que você não pode estar debaixo da água e não se molhar. Então, estar debaixo da graça é o que lhe dá poder para uma vida mais que abundante, uma vida vitoriosa. Depois nós falamos na parte 2 do nosso estudo a respeito da vitória contra o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, você anotou aí na sua casa, a Bíblia fala que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. E hoje eu quero estudar com você a respeito de criados para reinar. Eu quero que você entenda que você foi destinado para reinar em vida. Eu não estou dizendo que você não passará por adversidades, mas Deus te criou não para ter uma vida de fracasso, mas Deus te criou para que você seja uma pessoa vitoriosa. As adversidades, elas virão, as tempestades virão, mas você nasceu para ser um vencedor. Amém? Você foi criado para o governo. Deus te criou para governar. Seja qual for a área da sua vida, a vontade de Deus é que você reine. Guarde isso no teu coração. A vontade de Deus é que você sobressaia. A vontade de Deus é que você seja um agente de influência, que você possa influenciar aonde você estiver, que você possa ser um referencial, que você reine. Deus quer que você reine sobre a doença, que você reine sobre as adversidades, que você reine sobre as enfermidades, sobre os poderes das trevas, sobre a depressão, sobre as artimanhas do diabo e toda a maldição. Deus te colocou para reinar, amém? Mas lembre-se, o poder de reinar não tem a ver com você, mas ele vem de Jesus, é através da vida de Jesus em você. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Tudo está baseado em Jesus. Romanos capítulo 5, verso 17. Abra lá a sua Bíblia. Vamos lá. Pois, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, para aí um pouquinho. Vamos entender aqui, a palavra reinar no grego é a palavra basileia, de onde se origina a palavra basílica. Na antiga Roma, as basílicas elas eram utilizadas como tribunais, portanto, refere-se a um domínio real e legal. Em outras palavras, o termo utilizado é reinar em vida, reinar como um rei. Vamos lá, Apocalipse no capítulo 5, deixa aberta aí a sua Bíblia em Romanos no capítulo 5, no versículo 17, e corra lá para Apocalipse, capítulo 5, no verso 17. Desculpa, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre o céu. Não, a Bíblia está dizendo, e assim reinarão sobre a terra. Deus te entregou a terra para que você governasse a terra, para que você reinasse sobre a terra. Não para que você reinasse sobre outro homem, não, mas para que você governasse e reinasse sobre a terra. No céu está tudo certo, no céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, no céu não existe escassez, está tudo certinho no céu. Mas na terra, Deus te coloca para que você seja uma extensão do governo dos céus na terra, dominando da mesma maneira que Deus governa todas as coisas. Amém? Então, Deus nos fez reis e sacerdotes. E a vontade dele é que nós possamos reinar por sobre toda a terra. Volta agora em Romanos no capítulo 5, no verso 17. Note, se pela ofensa de um
e por meio de um só reinou a morte, a Bíblia relata que por causa do pecado de um homem, e esse homem nós sabemos que é o primeiro homem, que é Adão, o pecado passou a reinar. Então, pela transgressão de Adão no jardim do Éden, a morte passou a reinar. Olha que interessante, as nossas vidas, elas estão entrelaçadas pelos nossos antepassados, né? Por causa de um homem, a Bíblia diz, o pecado passou a dominar, o pecado passou a reinar. Então nós podemos dizer que nós somos pecadores não porque nós pecamos, mas porque um homem pecou, e esse homem é Adão. A gente sabe que um bebê, mesmo um bebê quando ele já nasce com essa semente do pecado. Então nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Eu quero abrir um parênteses, porque é algo que a gente ouve muito na igreja, a questão dos cristãos que nasceram de novo, que têm a vida de Deus, eles têm o hábito de falar, eu sou pecador. Mas vamos lá então, não tem como você ser pecador e santo ao mesmo tempo, são naturezas diferentes. Uma coisa é você ser santo, aquele que tem a vida de Deus e foi separado para uso exclusivo de Deus, e outra coisa é você ser um pecador. Eu costumo dizer que, trazer o exemplo, como se você fosse numa concessionária e tirasse o seu carro zero. Quando você tira o seu carro zero, você sai com o seu carro, está tudo certo, está tudo novinho, o seu carro é zerado, às vezes ele não está nem emplacado, e aí você sai com ele da concessionária e você passa sobre uma poça de lama. O que acontece com o seu carro? Ele suja. E o que você faz? Você volta para a concessionária e pega outro carro? Não, você vai lavar o seu carro. E é exatamente assim, nós somos justos. O justo não é aquele que não peca, o justo é aquele que quando peca ele se lava no sangue do Cordeiro. O pecador ele não pode se lavar, por quê? Porque ele precisa nascer de Deus, ele precisa nascer de novo. Então são naturezas diferentes, você não pode ser um santo pecador, isso não existe, são naturezas completamente diferentes. O santo não é aquele que não peca, o santo é aquele que quando peca ele se lava no sangue do Cordeiro. O pecador não pode se lavar, ele precisa nascer de novo, ok? Então vamos lá, então ele está dizendo, nós somos pecadores não porque nós pecamos, mas porque nós recebemos uma semente, porque Adão significa humanidade. Então por causa do pecado de Adão nós somos também feitos pecadores, né? Pelo mesmo critério nós somos feitos justiça ou de Deus, ou justos na nova aliança, não pelos nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é reinar em vida. Você é colocado numa posição de justo, você não por causa daquilo que você fez, mas por causa do sangue de Jesus, por aquilo que ele fez. Então, justiça de Deus, ser justo, ser justificado, ser justiça de Deus, é uma posição que você recebeu. Entenda isso, você recebeu, você não fez nada, você não pagou penitências, você não se esforçou para isso, nada disso, mas foi por causa de Jesus, pela obra consumada de Jesus, por tudo aquilo que ele fez, você foi colocado numa posição de justiça. Portanto, você não é mais pecador, você é justo. Amém? Então vamos lá. Somos feitos justiças na nova aliança, não por causa do nosso ato de justiça, e sim por causa da obediência de Jesus Cristo. Quero que você entenda essa diferença entre receber e conquistar. Isso é importante. Nós só podemos reinar por intermédio de Jesus, ok? Se recebermos dele duas coisas. A Bíblia diz isso: a abundância da graça e que mais? E o dom da justiça. Então você precisa receber. Meu povo perece porque falta conhecimento. Você precisa receber a abundância da graça, você precisa receber essa graça que é a pessoa de Jesus, que não, a Bíblia diz que é uma abundância, a bondade de Deus está sobre a sua vida. Você precisa tirar todo sentimento de culpa, de condenação, de complexo de inferioridade, recebendo também o dom da justiça. A
palavra dom no original grego é a palavra carisma, que significa presente. A justiça é uma dádiva, a justiça é um presente de Deus para a sua vida. Você recebe presente. Quando você recebe um presente, você devolve para a pessoa? De forma nenhuma. Assim, Deus ele te entrega o presente. Então receba o presente. Você não tem que conquistar o presente, você não tem que pagar pelo presente, porque o presente, Jesus já pagou o preço. Então ele está te entregando algo que é de graça. É um presente, é uma posição. Receba. Pessoas não reinam em vida, não reinam sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a depressão, sobre doenças mentais, doenças psicológicas. Por quê? Porque elas querem conquistar e elas nunca irão conquistar. Porque na verdade Jesus já conquistou. Não tem nada que podemos fazer pelo nosso esforço humano, pelos nossos braços, pelas nossas forças, que possa nos colocar nessa posição de justiça. Isso é um presente, isso é um dom. O homem, ele pensa que para que Deus o abençoe, ele precisa merecer, conquistar e se esforçar. O homem pensa que as bênçãos de Deus são baseadas no desempenho e nas suas boas obras. Se eu faço isso, Deus me dá aquilo. Mas esse é um sistema de meritocracia, esse é um sistema que o homem impôs, é um sistema de conquista. Mas Deus, eu quero que você entenda que Deus não funciona dessa maneira. Deus não funciona assim. Qual é o sistema de Deus então? O sistema de Deus é que Deus é bom. Ele é bom. Deus é sempre bom. Eu te abençoo porque eu sou bom. Da mesma maneira que nós não recebemos Jesus, entenda isso, Ele é que nos recebe. É lógico que a Bíblia fala que aquele que quer com o coração e confessar com sua boca, ele será salvo. Nós devemos falar, mas é importante que a gente tenha esse entendimento, essa consciência que porque Ele nos amou, Ele nos aceitou do jeito que nós somos. Então, o sistema de Deus, eu te abençoo porque eu sou bom, não porque você fez algo, não porque você conquistou a minha bondade. Não, Deus é bom, isso faz parte do caráter e da natureza de Deus. Olha as palavras de Jesus: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O meio então pela qual você reina em vida é recebendo. Lembra? Recebendo versus conquistar. Você reina em vida recebendo o presente de Deus, a abundância da graça e o dom da justiça. E receber muitas vezes tem a ver com uma posição de humildade. Muitas vezes nós não recebemos porque nós somos orgulhosos. Nós não nos submetemos à palavra, nós somos cheios de achismos ou de opiniões. Deus nunca pediu a sua opinião e nem a minha opinião. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, no versos 6 e 7. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, Deus não resiste aos humildes. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou repetir: Deus não resiste aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz que aos humildes Deus dá maior graça, graça ainda maior, mais favor, mais capacitação, mais poder para reinar em vida. Dá maior graça, ou seja, graça abundante, mais habilidade, mais favor. Bem, agora, onde os reis governam? Onde os reis reinam? Você já deve ter entendido, os reis reinam nas suas vidas. Os reis reinam nas suas próprias vidas. Na vida que temos aqui agora, você não vai reinar no céu, você vai reinar aqui. Deus quer que você reine aqui. É óbvio que você estará com Ele no seu reinado, mas a vontade de Deus é que você reine aqui agora. Nesse instante que você está me assistindo, Deus quer que você seja bem-sucedido, que você reine sobre a miséria, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre seus vícios, amém? Agora, preste atenção, são dois fatores primordiais que nós devemos ter, que se chama conhecimento e prática. Não adianta só o conhecimento sem a prática, e não adianta, e você nunca irá praticar se você não conhece. Então, esses dois ingredientes, eles são fundamentais:
conhecimento e prática. E eu te convido para você abrir a sua Bíblia então em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Olha o que diz. Graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 1. Você pode acompanhar pelo verso 1 e 2. Eu vou aqui ler o finalzinho. Graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Olha a importância do conhecimento. Graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, você não acessa a graça e a paz. Porque graça e paz, elas são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Não tem como estar mais explícito. No livro de Tiago, você pode abrir também, deixa marcado aí 1 Pedro, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, eu vou dar um tempinho aí para você abrir sua Bíblia, no livro de Tiago, verso 1, nós estamos falando de dois ingredientes que são os fundamentais para que você reine em vida, que é conhecimento e prática. Então, no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, você está acompanhando aí com a gente, a Bíblia diz: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Olha que palavra forte, né? A gente precisa ser consciente disso. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Porque existe uma coisa que se chama assentimento mental. Você lê a palavra, você concorda na sua mente, mas você não age em fé de acordo com aquela palavra. Isso se chama assentimento mental. Eu concordo que a palavra é correta, mas eu não tenho ações que vão corresponder àquilo que eu acredito. Então o Tiago está dizendo isso. Não sejam sede praticantes, não sejam somente ouvintes. Não coloquem apenas de forma mental a palavra em vocês, mas que essa palavra desça para o coração e que haja uma ação. Então, conhecimento e prática são fundamentais para que você reine em vida. E isso tem a ver com uma mudança de mentalidade. Abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. E não vos conformeis, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Essa palavra renovação, o prefixo re, ele te arremete lá no plano original de Deus, aonde Deus te colocou sobre a terra para que você reine, para que você governe, para que você se sobressaia sobre toda a criação. Deus te entregou a criação. Da mesma maneira, Jesus vem e ele te reposiciona numa posição de governo. Quando a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou quase todas as seus recursos. Ela era uma mulher de recursos, afinal de contas, quem durante 12 anos investe seus recursos buscando uma cura, sinal que ela tinha posse, ela tinha recurso. Mas a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. E ela disse, olha só, a fé também ela se move, a fé ela tem uma voz. E ela disse, se eu tão somente tocar nele, ficarei curada.
E no final dessa história a gente vê que Jesus vira para ela e fala assim: a tua fé te salvou. Jesus não disse a tua fé te curou, mas ele disse a tua fé te salvou. Salvação no original grego é a palavra sozo, que tem a ver com cura, restauração, posição, tudo que tem a ver com o governo. Agora, 12 anos, esse número nos fala de governo. Jesus não apenas curou a doença física dela, mas reposicionou ela no plano original de Deus, que é uma posição de governo. Ele restaurou a vida dela, ele colocou ela na posição de reinar sobre a miséria, de reinar sobre a doença, de reestruturar a sua vida dentro do plano original de Deus. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. E Deus quer que nós possamos reinar, colocar a nossa vida na posição original. Jesus já fez isso por nós, amém? Então, isso é uma transformação de mente. Se você não mudar a sua mente, se você não transformar na sua mente, você não vai experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Volta a dizer, não significa que você não vai passar por adversidades. Você passará, porque o próprio Jesus passou, mas em todas as coisas ele foi mais que vencedor. E essa é a vontade de Deus, que você também seja mais que vencedor em todas as suas adversidades, as suas lutas, que você reine sobre as dificuldades, que você reine sobre as suas tempestades, que você exerça autoridade sobre a sua tempestade, amém? Eu quero te convidar a parar de viver num sistema de conquistas, porque você irá se frustrar em algum momento da sua vida, porque ele já conquistou tudo para mim e para você. O meu convite nesse vídeo, nesse estudo, é que você possa entender que ele te criou para reinar em vida, que você possa confiar nele, sabendo que ele é bom. Afinal de contas, lembre-se, a obra de Jesus Cristo já foi consumada. E na verdade, esse é o nosso próximo estudo, a nossa próxima parte, a parte 4 do nosso estudo. A obra de Jesus já está consumada. Fiquem com Deus.